Ele domina para o time corintiano, tentou descer pelo setor de esquerda, vai para a quinta, tenta o drible, vai para dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance, soltou o lindo lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu, lindo, 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 excepcional, 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 lindo, é golaço! Fora de série, Roger Guedes excepcional, Roger Guedes genial, Roger Guedes fora do comum, Roger Guedes acreditando no impossível, chamou toda a responsabilidade para ele e faz um gol histórico, o gol mais bonito da Neoquímica Arena desde 2014 da sua inauguração, um gol para marcar e ficar cravado na mente através da retina dos olhos do torcedor do futebol brasileiro e principalmente o torcedor corintiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aqui a mais um episódio do Futebol Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e aqui a gente vai discorrer sobre os acontecimentos da última semana do futebol, do que acontecerá na próxima, sobre o futebol nacional e o futebol europeu. Vamos agora começar o nosso programa. Primeiro, falar da camisa que estou vestindo hoje, camisa do Manchester United, temporada 98-99, temporada que foi campeão, tríplice coroa, campeão de Champions League, histórica para comemorar o título que vamos comentar mais tarde, porque começaremos aqui com o nosso futebol brasileiro, está mais perto da gente. Estamos com jogos paralisados ainda, pela questão do Rio Grande do Sul, mas isso não impede que algumas partidas ainda sejam realizadas da Copa do Nordeste. Começaremos falando aqui da vitória do Fortaleza, 4-1 em cima do Sport. Que título que tá comemorando aí o Manchester United? A gente vai chegar lá, cara. A gente vai chegar lá, diretor. Vamos com calma, vamos com calma. Tem que deixar a atenção no ar pro cara ficar o programa inteiro. Senão a gente fala tudo em 10 minutos e não tem programa. Pô, eu vi que eles estavam aí péssimo na Premier League. Ainda estão, porque acabou mal. A pior Premier League da história do Manchester United. A pior colocação que o clube já ficou. Bom, então eu tô ansioso pra essa surpresa aí. Mas seguiremos com Fortaleza Sport. Detalhe, Fortaleza conseguiu a vitória por 4-1 em cima do Sport. É um time melhor, é um time mais bem postado, é um time com mais qualidade técnica e também é um time com um trabalho mais longevo. O Sport que agora vai tentar subir para a primeira divisão, coisa que não conseguiu. Ano passado parecia até que ia ser campeão, com Juba, com Wagner Love, e mesmo recebendo um apoio da CBF que ninguém entendeu direito, esse assunto ainda foi pouco falado, que 4 times receberam adiantamento do Brasileirão Série B antes do final do campeonato, e dos 4 times que receberam, 3 subiram. Quem não subiu foi o Sport, que também não vai para a final da Copa do Nordeste, que teremos um confronto entre Fortaleza e CRB, que conseguiu vencer o Bahia, depois nas penalidades, né? Foi 8-7 as penalidades. E teremos um Fortaleza e CRB na final. 2 jogos, será a final da Copa do Nordeste. Conferindo aqui, vai ser no dia 5 de junho e do 9 de junho. A decisão vai ser no estádio Rei Pelé. E a gente começa falando de futebol brasileiro, futebol do Nordeste, para falar do futebol, o que o brasileiro pode jogar no momento, que é a Libertadores da América. A gente já tem os grupos, alguns já encaminhados, outros numa situação bem complicada, é o último jogo da fase de grupos, então muita gente está resolvendo muita coisa, nada acabou. Tem briga para melhor campanha, tem briga para se classificar, tem briga até para pegar uma Sul-Americana, quem sabe. Vamos falar com o nosso palpitômetro para começar a discorrer um pouco e falar um pouquinho mais dessa competição que aquece o coração do brasileiro e do sul-americano. Diretor, quais são os palpites, os jogos que teremos? Palpitômetro Libertadores. Vamos Perfeito. aí pra fase de grupos chegando no final, né? Perfeito, último jogo. Os brasileiros aí, começar aí pelo Fluminense. Fluminense e Alianza Lima. Aqui o Fluminense já está classificado, também já está como primeiro do grupo. Pode brigar apenas uma colocação melhor no ranking geral,
Mas vai ser vitória do Fluminense jogando em casa, Maracanã, vitória do Flu. São Paulo e Talheres. São Paulo, que foi o grupo que a gente tinha comentado que talvez pudesse ser o grupo da morte, acabou não sendo. São Paulo, principalmente depois da chegada do Zubeldia, se arrumou muito bem. Lucas voltando de lesão. Então a gente tem uma situação que o São Paulo ainda pode ser líder, tem que ganhar, tem que vencer o Talheres. E uma vitória já basta para tirar o saldo de gols. Eu acho que esse time do São Paulo vai conseguir vitória do São Paulo e primeira colocação do grupo. Grêmio e The Strongest. Aqui a gente ainda tem a situação do grupo que, por causa dos acontecimentos do Rio Grande do Sul, a tragédia, o Grêmio tem apenas 3 jogos, então não dá muito para acreditar nessa tabela por enquanto, mas a situação já era difícil por ter perdido pelo Atipato, pelo na altitude contra o The Strongest, não conseguindo um bom resultado também. Cara, é muito difícil falar de Grêmio, porque a gente não sabe como os jogadores estão mentalmente, não sabe muito tempo sem treinar e toda a condição não é da ideal. Eu vou num empate aqui, empate entre Grêmio e Strongest. Botafogo já classificado e Júnior Barranquilla. Botafogo, que a gente pensou que ia, se complicar. Começou muito mal, mas também teve uma troca de técnico, também está conseguindo se arrumar com o Arthur Jorge. E, é um dos times que mais me dá prazer em ver jogar no momento do futebol brasileiro. Vai brigar pela primeira colocação, confronto direto, só que é fora de casa, é difícil. Mas eu vou no empate, Eu gosto muito do Botafogo, mas algo me diz que vai ser um empate. Flamengo e Milionários. Aqui o Flamengo ainda tem muito que brigar, porque ele não está classificado. Vai precisar ganhar para segurar a classificação. Mas a situação não é das piores, porque apenas uma vitória simples já basta. O Milionários está em último, já não briga por mais nada, não briga por Sul-Americana. E para conseguir uma primeira colocação tem que ganhar. E o Bolívar perdeu, o saldo de gols do Flamengo já basta. O saldo de gols do Flamengo é bom, não precisa tirar nada. E o Bolívar que ainda pode ser eliminado caso ele perca para o Palestino e o Flamengo ganhe do Milionários. E nessa junção de resultados, o saldo de gols do Palestino fique maior que o do Bolívar. Pode acontecer também. Difícil, principalmente por o jogo ser na altitude, mas pode acontecer. Aqui eu vou com o resultado simples, o resultado que a gente imagina, mas que, Flamengo a gente não pode ter toda essa certeza, que é a vitória, o Flamengo ganha no Maracanã em cima do Milionários. O Tite deu sorte, então, com essa combinação de resultado aí, né? Deu um pouco de sorte sim, poderia ser pior, mas por incompetência melhor do Flamengo, poderia ser bem melhor. E agora que o último jogo, Palmeiras e São Lourenço, Palmeiras já classificado também, melhor campanha, né? Também teremos o Palmeiras, que vai brigar aí para pegar mais de 90% de aproveitamento. É um time que você vê que o Palmeiras não é o melhor Palmeiras, um Rafael Veiga que não é aquele Rafael Veiga que a gente está acostumado. A gente vê um Palmeiras com peças individuais que já tiveram momentos melhores. O Endrick que vai fazer uma das suas últimas partidas Na verdade, eu não sei se ele está suspenso. Talvez ele esteja suspenso, enfim. Tá na reta final, é um cara que vai fazer muita falta pro Palmeiras. Mas mesmo nessa situação toda, às vezes jogando fora de casa, mesmo sobre seu mando de campo, com jogadores abaixo, tudo isso acontecendo, o Abel meio revoltado, ainda é um time que você vê, passeia na fase de grupo da Libertadores, é um time que tem uma constância boa, tem uma mente boa, vai atrás, e é muito difícil ganhar do Palmeiras, até na má fase. Aqui vai ser vitória do Palmeiras pra cima do São Lourenço. E o Endrick vai fazer o seu último jogo contra o São Lourenço. É o último jogo do Endrick. Pra quem ainda não viu, se alguém ainda não viu o Endrick no Brasil, aproveita, a última oportunidade. É bom porque vai demorar pra esse moleque voltar. E tomara que demore, porque ele tem que dar certo na Europa, ele tem que ser um cara que corresponda a expectativas, talvez não a expectativa de ser o melhor jogador do mundo, mas a expectativa de ser um grande jogador, um grande 9, ajudar a seleção brasileira. Acredito que vai conseguir. Última partida de Endrick, vai ser bem legal ver essa homenagem final, vai ser massa. Um adeus do menino. Atlético Mineiro e Caracas. Atlético Mineiro é outro também que já está classificado. Para perder essa primeira colocação, ele tem que perder o jogo e o Peñarol vencer. Acho muito difícil essa combinação de resultados acontecer. O Atlético Mineiro que não jogou bem contra o Sport pela Copa do Brasil. Claro que já tinha um resultado a seu favor, que tira um pouco do senso de urgência. Mas aqui acho que vai ser no simples também, uma vitória do Galo simples e a classificação na primeira colocação do grupo. E a artilharia aí da Libertadores até o momento, com 2 brasileiros entre os 3 primeiros, né? A gente tem a questão que na Libertadores, a pré-Libertadores já conta para artilharia, então tem jogadores que jogaram jogos a mais, como é o caso do artilheiro Júnior Santos, que virou o Garrincha, o Jairzinho, pegou e, cara, tá fazendo muito gol na Libertadores. A melhor fase dele, passou,
mas o que parecia ser só um relâmpago de uma boa fase, tá durando muito tempo. O Júnior Santos é um jogador importantíssimo, ele causa a fumaça no jogo necessária, pô, finalizando muito, fazendo muitos gols, um cara que talvez a gente pense como seria uma reposição no Botafogo, tá sendo uma peça importantíssima, e é o artilheiro, 9 gols, e a gente vem depois seguido de Paulinho, brasileiro Paulinho, 5 gols, gosto muito do Paulinho, é um cara que, ok, talvez ele seja um pouquinho abaixo da reta final sensacional que ele fez ano passado, do 2023, mas nada assim, ainda é um cara que tá entregando muito, é um cara que entrega muito pra mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, Paulinho, ficou essa artilharia. E também tivemos Maxi Silveira do Peñarol e Francisco da Costa, também brasileiro, bom jogador do Bolívar, ninguém fala nada, mas assim, é bom jogador e depois dessa Libertadores, fazendo gol no Flamengo, classificando possivelmente o Bolívar, pode vir pintar no time brasileiro, quem sabe. E, pra finalizar também, esse papo de Libertadores, só dar um recado aqui, a mando de Antônio Pimenta. Ricardo Matias vai pela primeira vez, jogador jovem, 17 anos do Internacional, 1,90 m, atacante, vai estar no banco, até pelas convocações que vão haver do Borré e do Ener Valencia, foi pro banco. A torcida do Internacional tá louca nesse garoto, então olho nele, nosso olheiro aí, Antônio, tá de olho. Ricardo Matias, anota aí, vamos ver se vai ser tudo isso, ou se a gente só foi aqui uma falsa informação. Inter que tá aí na Sul-Americana, né? Sul-Americana vai pegar o Belgrano. Vamos torcer aí pro Inter, né? Porque essa situação dos times do Sul é outro aí, que a gente também não sabe como é que vai estar. complicado. Foram na reunião hoje da CBF, tiveram que levar umas bolas pra treinar, voltou. porque não tinha... Mário Bittencourt falou que o Internacional tava sem bola, faltou bola, tá difícil a situação do Sul. A CBF podia dar uma ajuda aí maior, né? Assim, Podia talvez até em pensar em ter um fundo de emergência, mas a CBF também, cobrar coisa da CBF, né? É muito difícil depender da CBF pra qualquer coisa. Não consegue organizar, mal consegue organizar uma partida, ainda mais resolver um problema desses, é complicado. A CBF não... raramente ajuda. Mas de América do Sul, de Brasil, vamos para nossa Europa. Vamos dar um giro pelo que aconteceu nesse final de semana. Não tem água. No futebol europeu, tivemos a final da Champions League, mas não a Champions League de Real Madrid e Dortmund, tivemos a final da Champions League feminina, Barcelona contra o Lyon. Lyon, que é o maior vencedor, com 8 conquistas de Champions League, é o time mais consolidado no futebol feminino. E o Barcelona nunca tinha ganho, já tiveram 4 enfrentamentos e todas vitórias do Lyon. Agora, finalmente, o Barcelona conseguiu seu tricampeonato aos pés das 2 melhores jogadoras do mundo, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. Estou aqui com uma camisa, inclusive, do Barcelona dessa temporada, camisa do Barcelona, que ela, você pode perceber, não sei se a câmera pega, mas tem um losango no escudo. Esse losango é uma homenagem a... Não é bem uma torcida organizada, é mais uma organização de torcida de 1971, que surgiu depois do primeiro jogo do time feminino em 1970. Então, a homenagem do Barcelona na camisa, homenagem que acabou rendendo um título de campeão da Champions League. O trabalho que faz o Barcelona feminino, ele é exemplar, não só para a Europa, como para o Brasil, para a Espanha. O Real Madrid, por exemplo, nunca venceu do Barcelona feminino. Ganharam a Liga com um saldo de gols inacreditável. Ganharam a Liga, Copa, ganharam todos os troféus possíveis. E já vem numa pegada desde o 19 muito boa. De 19 pra cá foram 3 títulos. As melhores jogadoras do mundo hoje estão no Barcelona. A gente tem a Graham Hansen, que, na minha opinião, é a melhor jogadora do mundo, que deveria ganhar o prêmio. Temos a Aitana Bonmatí, que joga muita bola, chamada de Iniesta feminino. Alexia Putellas, maior artilheira da história do clube, renovou por mais 2 anos. Tem a Salma Paruello, Ana Barrow. É um ótimo time. Não à toa foi campeã da Champions League de novo. E pra quem diz que o futebol feminino não tem relevância, foram mais de 50 mil pessoas no estádio para ver a vitória, para ver o título. A atmosfera tava bem legal. Depois é bom procurar por vídeos. A galera com bandeiras e tal, tava realmente uma atmosfera muito boa. Barcelona campeã da Champions League feminina, 3ª vez. E agora de outra final. Tivemos também a final da Liga Europa, vencida pelo Leverkusen, finalmente perdeu o Leverkusen, o Neverkusen acabou perdendo, depois de 51 jogos invictos, pegou uma ótima Atalanta, que não chegou na final por acaso. A Atalanta conseguiu vencer do Sporting, campeão português, passou de fase, venceu do Liverpool, passou pelo Liverpool, ganhando de 3-0 em Anfield. É um ótimo time que tem o brasileiro Ederson, a gente falou até do Fortaleza antes, jogou no Fortaleza, jogador que também passou por Corinthians. E
fez uma partida perfeita, exemplar. Deu até a parecer que o Leverkusen não é tudo isso, mas, cara, a partida da Atalanta foi muito boa. Gasperini, que tá no time há muito tempo, conseguiu seu primeiro título na carreira, o Gasperini. Tá desde aquela Atalanta que impressionou na Champions League, com o Ilicic, com o Papo Gomes. Papo Gomes, inclusive, tretou com o Gasperini e a Atalanta resolveu deixar o Gasperini. Conseguiu seu primeiro título, jogou muito bem. A vitória veio a partir do encaixe, um encaixe de marcação muito forte do Leverkusen, não deixando que o Leverkusen tenha estratégia de dar uma povoada no meio para achar os alas que agem como pontas e dali estocar. Não deixou o time conseguir girar essa bola, uma marcação-pressão muito em cima. O Boniface fez falta pela não presença dele lá na frente, para grandão segurar a bola, fazer a parede. O time da Atalanta é bem físico, tem bons zagueiros, uma linha de 5 atrás muito bem postada. E assim, conseguiu o seu primeiro gol logo no começo do jogo com o cara da partida, o cara da final, Lookman, que passagens pro Leipzig, bom jogador, meteu 3, um hat-trick. Dos 3 gols, 2 foram golaços, absurdos. O primeiro, nem tanto, o primeiro foi um gol que parece com um gol semelhante ao que o Leverkusen costuma fazer, jogada pela ala, chegando no cruzamento para pegar o meio com o segundo pau com o Lookman entrando. A Atalanta é um time que joga mais ou menos no mesmo esquema do Leverkusen, mas são funções e ideias diferentes. A Atalanta tem os seus operários da bola. É um time também que muito identificado com a cidade de Bérgamo. Foi uma vitória... segundo título de primeira prateleira da Atalanta na história. O primeiro tinha sido uma Copa Itália na década de 60. Além disso, só uma Série B. Então a torcida assim, tá em êxtase, é um time muito legal, é um time que a torcida organizada ela anda lado a lado com a equipe, tem uns bons valores também, é bom pesquisar sobre a ideologia da Atalanta, muito legal. Campeã, tirou a invencibilidade do Xabi Alonso, que já foi campeão da Copa da Alemanha também, mas agora não conseguiu manter a temporada invicta, que era muito difícil, perdeu no penúltimo jogo, mas não perdeu para qualquer um, perdeu para uma ótima Atalanta. Olho no Ederson, para onde o Ederson tá indo, e olho no Lookman, que depois de um hat-trick desse, depois dele ter virado o Cristiano Ronaldo de cabelo de miojo, o Messi de mullet, depois de ele ter encarnado o Pelé, meteu 3 gols, quem sabe aí se a Atalanta vai conseguir manter ele para a próxima Champions, que a Atalanta já está classificada com o título da Liga Europa. E também temos aqui de Liga Europa, Champions Feminina, temos a Champions League final, vai acontecer agora, 1º de junho, no final de semana, sábado, às 4 horas da tarde, Wembley. 10 anos depois, o Borussia Dortmund volta no mesmo palco que ele perdeu para o seu maior rival, o Bayern de Munique. E, cara, é um jogo que não tem como fugir da expectativa e do favoritismo do Real Madrid. Ele é favorito, é claro que toda final é 50-50 no quesito de que pode cair para qualquer um dos lados, mas dessa vez a gente tem um time que apresenta o melhor futebol, é um time com a cara de Ancelotti, que sabe jogar de várias maneiras. A gente viu contra o Manchester City, soube jogar se defendendo, soube jogar fechando espaço, mas a gente também viu que quando precisou propor partida, quando precisou jogar à frente contra o Bayern de Munique, jogou muito bem. É claro que a vitória uma classificação veio em outro momento de Real Madrid, nos últimos minutos, 2 gols, mas o time já tinha jogado melhor aqueles 90 minutos. É um time mais forte, que sabe jogar de mais maneiras, a gente tem mais peças individuais, o talento individual do Real Madrid é incrível. Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo, Toni Kroos, que vai se despedir também. Teremos a despedida do Toni Kroos junto com a despedida do Marco Reus. Vai ser legal ver qual desses aí que vai sair vencedor, vai sair campeão com uma história mais bonita. E, cara, o que a gente pensa que vai ser o jogo é isso. É o Borussia Dortmund, que tem uma ótima linha de defesa, bem postado, com os pontas voltando para ajudar nas alas. E o Real Madrid tentando trabalhar essa bola e tentando estocar o Borussia Dortmund, principalmente confundindo com a grande movimentação que faz entre Bellingham, Rodrigo e Vinícius Júnior, confundindo ali a marcação do Borussia e achar o gol. E o Borussia Dortmund vai ser o que sabe fazer. Usar muito de lançamentos, muito da velocidade, construir bem pelo lado direito, os laterais são bons, é um time que sabe ter a bola, é um time bem físico, outro time operário, a gente comparando com a Atalanta aqui, é outro time bem operário que pode anular o Real Madrid. O estilo do Real Madrid, ele não é a criptonita do Borussia Dortmund, mas o Dortmund também, a gente não sabe como é que vai acordar. Às vezes acorda bem, faz a partida da vida, às vezes acorda mal, e não joga bola, é um time muito inconstante, mas na Champions League vem jogando muito bem, cara. Vai ser uma grande final. O palpite é claro que vai ser pelo Real Madrid, pelo favoritismo. O Real Madrid, que eu nem consigo lembrar a última derrota em final de Champions, acho que nem nesse século XXI teve, não. É bom conferir depois, diretor. Mas no século XXI, o Real Madrid, creio que não perdeu nenhuma Champions. E
por mais que a estatística diga que a cada vez que você ganha uma Champions, você tá mais perto da derrota, aqui, Real Madrid, melhor time, melhor elenco, melhor momento, mas é final, tudo pode acontecer. Marco Reus pode se despedir campeão, Toni Kroos também, e vai ser nos 90 minutos que vai ser decidido, mas palpite aqui é Real Madrid. E falando em Toni Kroos, a gente também, né, comentamos aqui, vai aposentar. Só uma coisinha. Diga. Real Madrid, sendo campeão, Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo? Eu ainda não cravo porque temos anos de competição de seleção. A gente vai ter a Copa América e vai ter também a Eurocopa. E eu acho que isso vai definir muito pelo imaginário. Às vezes o melhor do mundo tem dessas que a gente já sabe como é que a galera vota. Muitas vezes é mais pela história do que propriamente pelo futebol jogado. Tem muita distorção aí. Hoje, na minha opinião, é Vinícius Júnior. Ganhando a Champions, na minha opinião, é Vinícius Júnior. Mas se a Inglaterra acaba sendo campeã com o Bellingham jogando muito, a última memória que vai estar na cabeça da galera que vota vai ser o título da Inglaterra, então isso pode mudar as coisas. Mas, se não tivermos nenhuma seleção... Se a seleção inglesa, vou até cravar, se a seleção inglesa não for campeã e o Real Madrid for campeão da Champions, aí eu acho que dá Vinícius Júnior. Se a seleção inglesa for campeã e o Real Madrid também campeão da Champions, aí eu acho que a chance de dar Bellingham é bem forte. Nas despedidas aí, premiação pro Reus ou pro Toni Kroos? Cara, a minha torcida é pro Reus. Minha torcida é pro Muralha Amarela, pro Dortmund, quase nunca chega. Pô, Real Madrid chega todo ano chega e nem chegar todo ano. Chega e é campeão, já bateu. A minha torcida é pra essa. E pro Vinícius Júnior também, o lado do Real Madrid, eu tô pelo Vinícius Júnior. Ganhando e ele levantando a taça, ok, ok. Eu aceito. Mas vou torcer pro Marco Reus se despedir com esse título. Pô, o Toni Kroos já ganhou 5 Champions já. O cara, pô, deixa o Reus ganhar uma minha. Deixa o Dortmund ganhar uma minha, né? É bom. E até, quem sabe, o Dortmund ganhando também a final do Mundial possa ser mais viável pro, talvez, clube brasileiro que chegue até lá, né? E outra coisa também, que na artilharia não vamos ter nenhum desses dois times, a não ser que o Rodrigo invente de fazer um hat-trick. Aí se o Rodrigo meter 3, aí, cara, aí acabou. Nem 3, tem que fazer 4 pra superar o Mbappé, que tem 8 gols, o Rodrigo tem 5. Mbappé e Harry Kane estão empatados com 8. Não teremos artilheiro dos dois times, mas será uma ótima final, expectativa a 1000. Acho que vai ser um jogo fechado, do Dortmund fechado. Se o Real Madrid achar um gol cedo, eu acho que a tendência é um placar elástico. Agora, se, cara, demorar, Dortmund vai esperar os minutos finais pra resolver, ou então, quem sabe, até levar pra prorrogação e os pênaltis. Vamos ver aí como é que vai ser essa final de Champions. Vou puxar o desafio aqui. Diga. Da gente publicar um especial final de Champions no domingo. Postar aí, gravar um programa. O cara tá me cobrando ao vivo. Talvez. Se quiser, se comentar aí, tiver uns likezinho maneiro, aí ok, eu faço pra vocês isso aí, faço. Mas tem que comentar, pô. Me cobra também, né? Só um cara me cobrando fica difícil. Dá aquela puxada de orelha. Pérez, entra aí, Pérez. no chat aí, manda esse cara gravar isso aí. Esse especial. Aí, não. Pode entrar no chat, Pérez, mas, né? Maneira. E aqui vamos comentar um pouco dessa despedida do Toni Kroos. O Toni Kroos chegou em 2014 no Real Madrid. Já um dos pilares do time, ele tem aquela elegância dos galáctico do time do Real Madrid, que você pensa em Real Madrid, você pensa em elegância, você pensa em postura, e isso o Kroos tem muito. É um cara que as posições políticas e as posições de ideais que ele pensa, ele também expõe, é legal. A gente tem um jogador humano, não é só uma máquina. É um jogador campeão do mundo, 5 vezes campeão de Champions, campeão da Alemanha 3 vezes, um cara que, curiosidade, quase foi pro Barcelona. O Guardiola queria, mas não foi porque tinha um tal de Sérgio Busquets que estava surgindo e fazia a mesma função, então ele não foi. E, cara, campeão de tudo, Taça da Espanha, brilhou no maior da Alemanha e no Real Madrid. Cara, carreira impecável. A gente pode ver desde que ele chegou, ele só melhora no Real Madrid. Talvez essa temporada dele, talvez eu ouso dizer que seja a melhor da carreira. O que ele tá fazendo é inacreditável, na saída de bola, frio, organizando o time, balançando. É um cara que teria condições de jogar mais um ano, mas ele muito centrado, já meio que falava que ele queria aposentar no auge. E se ele quer aposentar no auge, ganhando uma final de Champions, mais uma, a 15ª, seria algo espetacular. Então a gente aqui nossa homenagem ao futebol do Kroos, que marcou uma geração, marcou um trio de meio campo dos melhores da história, com Casemiro e Modric.
é um dos maiores vencedores, é um dos maiores jogadores. Ele tá fácil na prateleira dos históricos, dos ídolos, dos icons do futebol europeu e do futebol mundial. É um cara que vai deixar falta. Ele chorou, o cara bem frio, mas chorou na sua despedida lá na última partida do futebol espanhol. E agora vamos ver se ele vai chorar de alegria ou de derrota depois da Champions League, depois desse jogo da final. Continuamos com os jogos europeus que aconteceram no final de semana, mas antes, temos alguma informação aqui no ponto? Diga. O diretor aqui falando, o Real Madrid participou de 17 finais e perdeu apenas 3 vezes. E a última vez que o Real Madrid perdeu uma final de Champions foi em 1981. Sinistro. Depois daquela final saiu o quê, diretor? Não sei. Saiu o título do Mengalvio, do Mengão, aquele Liverpool foi pra final com o Flamengo no Mundial e acabou perdendo. Olha só como é a vida, como tá ligado. Real Madrid pode esperar, hein? E também um detalhe que o Real Madrid, inclusive, que foi um dos fundadores da Champions League. A Champions League só existe por uma pressão do Real Madrid de medir suas forças com os outros campeões. Então, cara, é um time gigante. Mas aqui, voltando para os jogos desse final de semana, a gente teve uma vitória do Manchester United, 2-1 para cima do Manchester City. Inclusive, estou aqui com essa camisa por causa dessa vitória, por causa desse título. Então, tá explicado agora. É um título que ele não abafa a má temporada do Manchester United, bateu recordes negativos em tudo que você pode pensar. É a pior colocação do time na história da Premier League. E o normal era que perdesse esse título e acabasse sem nada, sem pegar nenhuma competição europeia para a próxima temporada. Mas conseguiu a vitória, fez um jogo conciso, um jogo competitivo. Claro que favoreceu muito pela atrapalhada do Gvardiol com o Ortega. Os dois se atrapalharam, deixou livre para o Garnacho fazer o gol. Depois abriu mais a vantagem com Kobe Mainoo. Olho nesse jogador. É interessante que o Manchester United, sendo um dos times que mais gastam, quem tá dando a resposta, muitas vezes... É claro que Bruno Fernandes, pra mim, foi o melhor jogador dessa temporada do United. Dalot também, na lateral. Mas Garnacho e Mainoo, 2 jogadores da base, jogadores dando a resposta. Garnacho, que é interessante ele ser argentino e ser muito fã do Cristiano Ronaldo, comemora igual o Cristiano. É um cara de muita personalidade, é um ótimo jogador, bom jogador. Rashford fez uma boa partida também. O jogo do Manchester City foi aquela que depois tentou ainda achar espaço, rodou. Trabalhou aquela bola que o futebol do Manchester City que deu tanto que esse clube tem de medalhas e taças, tentou, mas não achava espaço. Depois, com a entrada do Doku, o time foi mais agudo, mais incisivo, conseguiu o gol e talvez tenha faltado ali uma sensibilidade maior do momento de colocar o Doku, do momento de pressionar, espetar mais, já arriscar mais. É uma coisa que o Manchester City realmente vem pecando, mas o detalhe dessa temporada é para quantidade de gols sofridos. O Manchester City levou muito gol essa temporada, mas é difícil. A gente vê Guardiola, até os rumores se ele vai sair ou não, parece que ele já tá cansado, porque já conquistou tudo. A gente chegou no nível como agora, que o time foi campeão da Premier League, bateu o quarta de final da Champions por uma disputa de pênaltis, não passou, e a gente mais questiona a não vitória do que comemora o título. Então talvez essa seja uma explicação pro Guardiola também, já sentir que já entregou tudo pra esse clube. E o Manchester United, que agora tem Hag, tem mais um título, é o segundo título dele pelo Manchester United, é o primeiro treinador a tirar um título de Copa Nacional do Guardiola enquanto ele estava no Manchester City. Mas o trabalho ainda é ruim, eu ainda acho que a demissão vai chegar. E acho que nem essa vitória, esse título, vai tirar o Ten Hag da culpa dele, não. Acho que ele vai acabar caindo. E com essa nova diretoria do United, talvez teremos um novo técnico. Essa Copa da Inglaterra seria o semelhante à Copa do Brasil? É semelhante à Copa do Brasil. Aí a Copa da Liga Inglesa, é difícil falar, em termos de relevância, ele seria a relevância, né? Premier League, Brasileirão, Copa da Inglaterra, FA Cup, Copa do Brasil, e a Copa da Liga seria a mesma relevância de um estadual, assim, os times jogam com times mistos, que é muito time, muita competição, se enfrenta muito time de menor expressão. Então esse aí é o segundo campeonato mais importante nacionalmente, vitória do Manchester United. E continuando na Inglaterra, a gente teve também a vitória no jogo mais valioso do mundo entre Leeds e Southampton. Southampton foi campeão. Detalhe inusitado, o juiz apitou uma falta no último lance, o jogador do Southampton tirou a camisa, achou que tinha acabado, levou amarelo, botou a camisa de novo e aí apitou o final, foi campeão. É o jogo mais valioso porque é o jogo que define qual das equipes subirá ao playoffs para ver qual subirá para a Premier League. E só por subir para a Premier League,
o time já ganha ganha 100 milhões de euros por subir para a Premier League, e mesmo que ele seja rebaixado, ele já ganha 90 milhões de euros pela participação na próxima temporada. Então são 190 milhões de libras, cara, são libras, perdão, não são euros, então é muito dinheiro. Por isso é o jogo mais valioso, é um jogo que lota o Wembley, o palco inglês, o palco mais importante da Inglaterra, que é o país onde nasceu o futebol. Então, vitória do Southampton, teremos Southampton na próxima Premier League. O que é um absurdo a cifra, né, desse jogo. Não, é absurdo, é o mais valioso, não é à toa, e lota muito estádio, vem gente da cidade, dos times que vão disputar. É um negócio bem maneiro, assim, de se implementar. Pode até pensar, quem sabe, a gente possa ver algo parecido no Brasil, muito massa. 140 milhões de libras, quase... De libras? De libras, quase R$1 bilhão. Cara, é muita coisa. A Premier League vale muito, não é a maior liga do mundo à toa, né? Muito dinheiro envolvido e roda muito essa máquina da Premier League. E já falamos aqui também sobre o Guardiola, que já não sabe se vai ficar ou não vai. Já vai para a 9ª temporada com o Manchester City. Falando em técnico, queda de técnico, Barcelona anunciou a demissão do Xavi e provavelmente quem vai chegar é Hansi Flick. Hansi Flick, para quem não lembra, era o técnico daquele Super Bayern da pandemia, Bayern campeão da Champions, Bayern que atropelou, fez 8-2 esse mesmo Barcelona. Mas assim, não é um cara que eu tenho 100% de confiança. Primeiro porque a gente ainda não viu ele em outros contextos. Ele foi pra Alemanha, não conseguiu implementar seu trabalho lá. Então é um cara que a gente viu, vimos um Super Bayern, mas foi um contexto muito específico, uma temporada e meia muito específica. Então a gente não sabe se ele tem tantos repertórios assim. Também tem a questão do Barcelona, como o próprio diz, é mais que um clube, porque é um clube com DNA muito único, que o jeito de ganhar importa demais, e aquele jeito ele tem que ser respeitado, é o que a torcida, é o jeito que exprime a identidade catalã. E eu não sei se esse estilo conversa tanto com o estilo que o Hansi Flick planeja fazer, que é muito intenso, um estilo bem alemão de jogo, muito intenso, umas transições mais rápidas, marcação alta. Talvez aí esteja o único ponto, talvez, de mais semelhança com o estilo de jogo do Barcelona, que é essa marcação bem alta, que é abafar o time adversário. Mas em questão de ter a posse de bola, controlar o jogo, toda aquela ideologia cruyffista, eu ainda não consegui ver tanto no Hansi Flick, mas é como eu digo, ele teve muito pouco espaço, pouca temporada pra gente ver o quão grande é o leque dele como treinador. Então é uma aposta, não tô 100% convencido, mas pode dar certo. E o Xavi foi longe de ser um trabalho ruim, é um cara que assumiu talvez no momento errado, porque quando ele saiu do Barcelona, hoje ele talvez seja o segundo maior jogador da história do Barcelona, terceiro, ok, se comparar Messi e Cruyff, ele talvez seja o terceiro. Ele é um dos caras que mais entendem o que é ser Barcelona, o Barcelona de Guardiola. Toda essa identidade surgiu muito a partir do Xavi. Mas ele foi treinar no Catar, passou um tempo lá, assumiu um Barcelona em crise, um Barcelona que tinha acabado de perder o Messi, um Barcelona sem poder financeiro, sem ele poder contratar os caras que ele queria. Assumiu, levou o time a um título espanhol com 10 pontos de vantagem pro Real Madrid. E foi, cara, um título que veio antes da hora, porque o projeto era de renovação. Depois a gente esperava um passo à frente na temporada, ele não deu. O que talvez seja comum para um técnico novo, mas no Barcelona se espera muito. E então, por méritos esportivos, eu não questiono a saída dele, não. Porque realmente talvez ele é um cara que ainda não esteja preparado tanto, que também não tenha esse leque, talvez ele tenha batido num teto. É um cara que a gente pode ver mais pra frente onde que ele vai fazer e talvez voltar num Barcelona mais estabilizado, um futuro melhor. Mas já a gente fala mais dessa saída do Xavi. Vamos dar uma passada também no novo técnico do Liverpool, Arne Slot. É um cara que vem do Feyenoord, da Holanda. Vai substituir o Klopp, também vai ter uma missão muito difícil, porque vai ter a sombra do Klopp atrás dele. Mas é um cara que, em muitos aspectos, é semelhante ao Klopp, também no sentido da marcação, é parecida. É um time que gosta de atacar em transições, é um time que ocupa os mesmos espaços de campo que o Liverpool de Klopp ocupava, mas é um time que ainda tem uma pitada de guardiolismo ali, que o time do Arne Slot, pelo menos no Feyenoord, que ele trabalhava mais a bola, ele não tinha tanto esse estilo rock and roll, talvez seja um estilo de um rock clássico, aquele, né, pá, luzinha, câmera, aqui vai no show, fica balançando, assim. Talvez ele seja o Arne Slot, não aquele rock alemão do Jürgen Klopp de ir pra frente total. Mas pode dar certo, é um cara que tem a confiança, foi muito bem estudado, vamos ver, vai sofrer com essa sombra. E detalhe também, já que a gente tá falando de várias trocas de técnico, também a gente vai ter o Maresca, provavelmente vai ser confirmado como técnico do Chelsea. Maresca foi o técnico que subiu o Leicester agora de divisão, vai pra Premier League. E outro cara guardiolista, ou seja, a gente tá vendo, ele revolucionou a Premier League já. A Premier League, depois da chegada do Guardiola pra cá, uma Premier League de muito mais toque de bola.
mudou totalmente o estilo de jogo e agora a gente já vê Kompany no Burnley, Kompany que pode ir pro Bayern, parece que vai pro Bayern, mas fez essa temporada pelo Burnley. A gente tem o Arteta, mais um guardiolista pelo Arsenal. A gente agora vai ter o Arne Slot, que tem influências do Guardiola, não é tanto assim, mas tem influências. A gente tem o Maresca, que foi auxiliar do Guardiola, então, cara, a gente vê que a revolução dele é muito presente. E o lado bom disso é porque o futebol do Guardiola não é um futebol meio jogado, não tem como dizer que não é um futebol meio jogado, tendo ganhado tudo que ganhou. Mas o lado ruim é que às vezes a gente esteja encaminhando para um só jeito de jogar da Premier League, e isso é claro que pro telespectador fica naquela, pô, todo jogo eu tô vendo 2 times com a mesma proposta. O legal é ter vários tipos de jogos diferentes, mas assim, o cara é bom, quando o cara é bom, vão copiar quem é bom, vão se inspirar em quem é bom, né? Não vão se inspirar em quem é ruim. Gabriel Guardiola Franco. Sim, perfeito. O cara é o maior da história, pô, o maior é o melhor da história, se eu não for pra gostar dele, eu vou gostar de quem? E é isso. E agora chegamos naquele momento. Aquele momento que você não entende o seu diretor técnico. Aquele momento que você não entende o porquê daquilo estar acontecendo. Aquele momento que você anda na rua e tudo que você vê são pessoas passando e pessoas que falam bom dia. E você fala, bom dia por quê? Por quê? Porque você tá maluco, porque você tá louco. Porque o seu time no dia anterior acabou com a sua sanidade mental e te fez ficar acordado até a meia-noite pra ver uma derrota em Coquimbo. Um deserto que não chovia há 10 anos. Ai, meu Deus, eu ainda tô afetado pelo Palestino ainda não superei. Mas é aquele momento que você fica louco com o seu time, que você fica... Cara, é um momento que a pessoa fala, oi, como você tá? E você responde, você tá maluco? Você tá louco? É o nosso momento, tá maluco. E o momento tá maluco vai... Já que a gente tá falando tanto de futebol espanhol, futebol europeu, vai pro Barcelona com Xavi, que... fez a temporada que fez, a gente já discutiu sobre os méritos esportivos dele ficar ou não, mas ele foi confirmado, primeiro ele falou que ia sair, olha só, primeiro ele falou, não, vou sair, eu vou pedir demissão, ok, é direito dele. Aí a diretoria começou a convencer ele a ficar, porque não tinha opções melhores. Aí ele foi lá e falou, não, vou ficar. Aí, o presidente Laporta, do Barcelona, foi na coletiva e chorou, lágrimas. Chorou, falou, caraca, muito bom ter o Xavi aqui. Aí o Xavi no dia seguinte foi perguntado, expectativas para a próxima temporada. E ele respondeu, vai ser difícil, o Real Madrid se reforçando bem, a gente ainda tá em reformulação. O Laporta ficou maluco, achou que não... Pô, não é assim que o Barcelona tem que ser, foi lá e demitiu o cara. O cara, tá entendendo que ele chorou uma semana antes pela permanência do Xavi, ídolo. Depois ele demite o Xavi, sem dar a opção dele se despedir da torcida, pela porta dos fundos, com todo mundo sabendo que ele tá demitido, menos ele. Cara, meu Deus, ele tá mais maluco que eu. Ele tá mais louco que eu. De novo, a demissão pode até não ser errada, mas, cara, tu vai demitir o cara, porque na entrevista ele falou que vai ser um ano... Que ele tá certo, tá? Vai ser um ano de reformulação, de trabalho. Tu vai demitir o cara porque ele falou na entrevista? Quer ir pra onde? Qual que é teu caminho como diretor? Cara, não tá. Cara, ataque de presidente, difícil entender. Mas vamos ver se vai dar certo o Flick, pô, pra ficar maluco. Só quem tem que ficar mais maluco que eu é só o Xavi, cara, que aguentou tudo isso. E não foi só com o Xavi, foi com o Koeman, foi com o Messi. O Laporta, em questão de tratar ídolo e resolver essas questões, é muito complicado, muito difícil. Difícil também é se despedir de vocês. Aqui foi mais um Futebol Podcast. Dá o like, mandar um salve pro Futebol Plus Esportes. Siga, página no Instagram, página no TikTok, na Twitch. Cara legal, vou chamar pra fazer um programa com a gente, aí tem que aceitar, hein? Agora tem que aceitar, a gente já conversou, nos conhecemos, 2 criadores de conteúdo de Brasília sobre futebol, quem diria, né, que iria acontecer, aconteceu, tô chamando, tô convidando já, também convido você a se inscrever no canal, a comentar, fazer sua participação. Você ficou maluco com algo? Tem algo que te deixou maluco? Escreve o que te deixou maluco na semana. Porque o futebol brasileiro, apesar de não estar sendo jogado no momento, sempre deixa qualquer um maluco. Então escreve, se compartilha, fala com os amigos, não sei o quê. Pô, tá com um tempinho aí, vê esse negócio aqui do Futebol Podcast. Então essas foram as notícias. Estou aqui com vocês mais uma semana. Semana que vem também teremos com o resultado do vencedor da Champions. Será que o Royce ganhou? Será que o Kroos se despediu? Será que o Vini Júnior vai ser melhor do mundo? Eu não sei, mas você já sabe semana que vem. Então estamos aqui no Futebol Podcast, mais uma edição e tchau!